Boa noite, sejam bem-vindos ao Puts 4, episódio 4 do Expertise Cast. Esse programa, foi desenvolvido por vocês, não pela gente, eu só falo várias vezes, porque vocês decidiram ter um canal para que vocês pudessem se conectar. Ou seja, ter clareza nas metas e objetivos de vocês dentro da área condominial. Enxergar realmente para onde vocês devem ir e por onde vocês devem ir nesse mercado condominial que é cheio de labirintos tortuosos, mas sim cheio de prosperidade para que todos possam alcançar, sabendo, estar com as pessoas certas, nos ambientes certos e obtendo conhecimento. É possível sim você galgar com muita felicidade, com muita transformação dentro dos condomínios, ajudando os condôminos a terem bem-estar. Então, nessa pancada hoje, nessa apresentação hoje, que estamos aqui com o Juarez novamente, e estamos também com dois convidados excelentes. Juarez. Então, você falou uma coisa, boa noite a todos, primeiramente. Você falou uma coisa muito importante, os condôminos. O mercado, ele não se preocupa muito com os condôminos. Então, isso é uma coisa que dentro dessa linha de você buscar alguma coisa para condômino, você trazer alguma coisa, são situações em que você pode ter aqueles diferenciais que o mercado precisa. Porque a gente falou muito, né, Gidel? Que muitos profissionais, aí cada um tem seu estilo, não é o certo ou o errado, mas tem profissional que só se preocupa com a estrutura, esquecendo o que está dentro da estrutura. Então o mercado não olha muito para o condômino. E o condômino, pelo seu lado, às vezes ele não tem muito ideia do que pedir, do que exigir do síndico, como que funciona, como é que é. Então é muito importante também que a gente pense que os condôminos eles também têm que procurar conhecimento, para que ele possa, quando ele vai conversar, quando ele vai se contrapor para o síndico, ele saber o que ele está falando. Porque às vezes na Assembleia você vê que os condôminos falam, mas não tem aquela base, e aí tem alguma resposta e a coisa não anda. Então hoje nós estamos aqui com duas figuras fantásticas que estão aqui abrilhantando o nosso Puts 4, Expertise Cast. É o nosso amigo Gustavo e o nosso amigo Alexandre. Essa dupla dinâmica aqui que veio trazer um pouquinho de conhecimento e mostrar pra gente como é que conseguiram chegar nessa. Se apresenta aí, Alexandre. Obrigado pelo convite aí. E a gente veio aqui, na verdade, compartilhar conhecimento, né? Que a gente está diariamente aprendendo, né? Então, do nosso lado, a gente sempre pode compartilhar aí as experiências de vida, os aprendizados, mas acho que a troca é a coisa mais importante, né? Obrigado pelo convite aí. E eu, Gustavo, a gente está atuando nesse mercado de condomínio mais de 10 anos, os dois, cada um no seu caminho. A gente se encontrou no meio do caminho aí, na medida que as coisas foram convergendo, né? A gente foi se amadurecendo e a gente é sócio aí há cerca de 3 anos aí, né? E hoje a gente está construindo uma empresa em torno disso, né? Então é esse o momento que a gente se encontra, hein? Gustavo. Bom, boa noite a todos e é uma alegria enorme estar aqui com vocês, pessoas queridas, pessoas que eu admiro, batendo esse papo, trocando conhecimento. O Juarez tocou num ponto fundamental aí do mercado, não olha para o condômino. E é verdade, o mercado não tem esse foco. A gente, na Newcondo, a gente não fala que a gente faz gestão de condomínios. A gente fala que a gente cuida de famílias. Então, quando a gente entra num condomínio, o que a gente olha lá, o que tem ali são famílias. E é para eles que está direcionado o nosso olhar, para essas famílias. Em relação a essa questão do condômino, então, eu, Gustavo, a gente participou de uma outra gravação um tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, e ele falou uma coisa legal, que a questão de viver em condomínio, negócio que vem desde a época da Idade Média, né? O pessoal começou a morar em um castelinho ali, tinha que pagar uma tarifa lá para o rei para se proteger, depois virou cidade, as coisas vieram evoluindo, né? E, na verdade, morar em condomínio mesmo, né? Em lugares fechados, seja casa ou apartamentos, é um fenômeno, digamos assim, mais novo, e foi muito intensificado agora essa convivência dentro da pandemia, né? Que é um fenômeno super recente. E a gente que está no meio, né, há 10 anos, a gente viu tudo isso se transformar como morador, como síndico voluntário, onde todos nós começamos, e depois a própria pandemia criou uma demanda em torno do trabalho do síndico profissional. E por que eu estou falando isso? Porque você falou uma coisa chave, as pessoas ainda não sabem viver em comunidade, né? Seja um condomínio velho, um condomínio novo que o cara acabou de comprar, o pessoal vai morar, fala, tem que cumprir regra, né? Mas o outro está me incomodando, que as pessoas não sabem viver
entre elas ainda, e não sabe, não tem a menor ideia do que cobrar do próprios profissionais, o síndico, os funcionários que trabalham para eles não sabem nem como cobrar, o que tem direito de cobrar, né? Isso é um problema muito sério do ser humano, né? Saber viver em comunidade, comungar, né, disso e... Então, mas por mais que eu conheci o trabalho do Gustavo de perto também, de você, o seu, de Juarez, não é? Assim como de outros, vários outros síndicos e síndicos pelo país, não é? Administradoras também têm esse bom papel. Tem muita gente boa focada, né, em levar o melhor para dentro dos condomínios. Né? sim. Muita gente boa focada. Com certeza. E cada um de nós temos uma história diferente, né? Uma história que muitos também lá fora têm histórias que eu chamo até de padrão. É um padrão que a gente começa na carreira, toma umas pancadas para depois a gente amadurecer e saber assim, nossa, o mercado funciona assim. O condomínio funciona desse jeito. Então eu preciso melhorar minhas ferramentas. Conta um pouquinho a tua história, antes de você montar a tua empresa, quem era o Alexandre? Boa pergunta. Bem, tanto eu como o Gustavo, nós dois não éramos do mercado imobiliário, a gente trabalhou em administradora e corretora de imóveis, então a gente veio de mundos totalmente distintos disso, né? Eu vim de uma área de tecnologia, trabalhei em multinacionais, trabalhei com vendas, que é uma cachaça, né? A gente vive de vendas e não sai da gente, né? E daí, a primeira vez que eu fui pegar um condomínio, naturalmente o condomínio que eu morava, e por que eu fui me metendo ali a ser candidato, né? Porque você estava acostumado a trabalhar com alguns modelos de governança, de eficiência, de gestão, e você via algumas coisas que aconteciam no seu próprio condomínio e falava, pô, por que o pessoal faz desse jeito? Todos nós começamos assim. Não né? Podia fazer melhor, né? Todos começamos eu era assim. o único morador que levantava a mão na época e falava assim, escuta, esse ano vai aumentar a taxa de condomínio mais X, mas o que você fez ao longo do último ano para rever os contratos, otimizar fornecedores, Você já tinha essa buscar novas visão? soluções? Eu era o único cara que falava sozinho, lá era uma voz solitária, todo mundo, não, tem que aumentar, não sei o que e tal, beleza. Aí um dia eu fui eleito, né? E quando eu fui eleito, o pessoal, quanto que você vai aumentar o condomínio? Eu falei, não, eu vou congelar o condomínio e se em 6 meses eu não conseguir tocar isso aqui, eu peço pinico. 6 meses depois eu estava baixando o condomínio em 20%. Caraca. Aí o pessoal, não sei o que, como assim, né? Tava roubando, não sei o que. Gente, vamos olhar para frente, não interessa o que foi feito aqui, se foi preguiça ou se teve outro tipo de motivo. Vamos olhar para frente. Na verdade foi gestão que você passou lá. Eventualmente, né? Não vou fazer julgamento, mas eu falei, vamos olhar para frente, então a gente decidiu congelar o boleto em vez de reduzir. Esse boleto ficou congelado 5 anos, numa época que a inflação ainda estava baixa. Consegui fazer o primeiro aumento depois de 5 anos, precisei fazer o primeiro aumento em 5 anos. Aí depois mais 5 anos sem fazer aumento. Com 10 anos de gestão eu tinha ajustado o boleto que eu herdei em 20% com a inflação a 80% no período, né? Então isso foi uma coisa, né? A forma do trato do dinheiro que não é meu, era nosso, né? Depois as questões técnicas, eu sou engenheiro, vim da área de tecnologia, área de projeto, então a gente foi gradativamente consertando várias questões técnicas que o condomínio tinha carência e não era tratado da forma como era necessário. E aos pouquinhos a gente foi trabalhando isso, né? E não via isso como uma profissão. Eu tinha, na época, o meu trabalho na área de consultoria, então eu falava, um dia talvez eu vou dar atenção nisso como um trabalho mesmo, né? E daí, na época da pandemia, a coisa começou a demandar, virou um negócio e hoje é a minha principal atividade, né? Então a gente foi gradativamente se profissionalizando, primeiro buscando conhecimento. Você organizou o condomínio, as técnicas que você aprendeu lá dentro, você começou a aperfeiçoar. Exatamente. E daí, na hora que eu resolvi montar um negócio mesmo de verdade, e um pouco depois o Gustavo veio, ele comungou da minha visão, falei assim, eu não quero ser um síndico sozinho que vai ter, sei lá, 10 condomínios e vai me matar de trabalhar e não vai ter férias e não vai ter outra coisa para fazer. Eu quero que tem uma coisa interessante, cresça, tem uma coisa interessante, própria, né? Viu, Alex? Tem uma coisa interessante, não é? A gente leva sempre os pontos positivos para poder construir a nossa carreira, né? Na sindicatura profissional acontece alguns desgastes emocionais, mas é menos. Dá para a gente, né, administrar, né, na parte mais profissional. Mas como morador, os ataques são maiores. Como você lidou com os ataques? Não é? Porque sempre acontece, não é? Os ataques emocionais que estão ali, ou seja, mentiras para tentar virar verdade, para poder frear a tua gestão, não é? E você levando a capacidade do teu condomínio cada vez maior. E isso acontece muito. Como você lidou com isso? Qual foi a expertise? Então, a gente tem que
usar as nossas ferramentas, né? Sim. Que a gente tenha conscientes ou inconscientes, né? Mas eu acho que a principal qualidade que eu procurei explorar foi paciência, né? Que eu sou uma pessoa que não tem perfil de combate, né? Eu procuro ser conciliador. Começou a levar mais resultados. Então eu procurei exercer bastante da minha paciência até hoje, né? E tentar... Saca essa aí, viu, gente? Isso é importante. E sempre ser ouvinte, não ser dono da verdade e procurar conciliar as coisas. Mas você falou uma coisa interessante, porque eu tinha essa ilusão que uma coisa é o mundo do meu condomínio onde eu moro, que eu perdi um pouco da minha privacidade, não posso nem ir na piscina que o pessoal já vem me perguntar coisa e tal. E eu pensava, quando eu for para condomínio externo, a minha vida vai ser mais sossegada, né? Porque eu não moro lá, então ninguém vai ficar me perturbando. Ledo engano, viu? Eu acho que hoje a sindicadora externa ela tem outros desafios, não vou dizer que é pior ou melhor, mas são outros desafios porque, por exemplo, em casa a gente se sente que tem um pouco mais de autonomia para tomar decisões como síndico morador, até porque a gente tem até voto a gente tem direito, né, como síndico morador. Como síndico externo, você não é morador, você não tem direito de votar, você só tem o direito de trazer as ideias, deixar para o pessoal deliberar e depois você vai executar. E você acaba tendo menos poder proporcionalmente, se é que se pode dizer assim, do que sendo morador, né? Você acaba sendo tratado como um externo, um prestador de serviço, às vezes como um empregado, que o síndico profissional não é um empregado, ele é um representante legal, né, da massa condominial, seja onde você mora ou externa. Então existe muito preconceito ainda no mercado como um todo. A sindicatura, principalmente a sindicatura profissional, está melhorando muito, né? Mas ainda existem preconceitos e infelizmente tem maus profissionais por aí que não ajudam a levar A régua. a régua, né? Perdão. Mas a gente faz um trabalho gradativo de manter uma postura ética, um comportamento, Sim. preço, né? Tudo que a gente procura trazer de uma experiência profissional prévia, a gente procura trabalhar de forma profissional e ética para valorizar a profissão, né? Não é uma briga fácil, diariamente, né? Gustavo, eu sei que é um dom teu, né? Ajudar as pessoas, de querer compartilhar, doar. E quando você se tornou síndico morador, vi de perto o trabalho, né? E viu quando você se doou para ajudar todas as pessoas, para contribuir para uma, vou dizer assim, para um sentido, né? De alguma situação humanitária. Isso te ajudou muito a estar como síndico na época, né? Ajudou, isso ajudou. Eu também venho do mesmo berço, né? Berço do comércio, berço das vendas. E a gente, um empreendedor, né? Com 14 anos de idade, eu era 14 anos foi empreendedor? 14 anos de idade, eu tomava conta de uma barraca de feira sozinho. Caraca! Vendia alho, cebola, tempero, eu vendia muito bem. Tinha clientes fiéis lá, que estavam lá o tempo todo. E aí a gente, acho que esse foi até, eu considero esse como um dos meus maiores impulsionadores para me dedicar aos estudos, para tentar evoluir, porque era a vida de feirante. E aqui minha saudação em cumprimentar todo mundo que até hoje é feirante, porque a vida de feirante é muito complexa. Você sentiu na pele, né? E foi o meu impulso, né? Meu impulso para me empenhar nos estudos, para tentar mudar um pouco de profissão, para tentar evoluir. E aí, ao longo da carreira, a gente vai trazendo esses conhecimentos, agregando. E aí, como o Alexandre comentou, a primeira vez que eu atuei como subsíndico foi há uns 15 anos atrás. E já naquela época, concluindo a faculdade de Direito, eu já percebia muito amadorismo no mercado. Olha. Era difícil de ver, e aí eu tenho até hoje uma cópia do meu apontamento como subsíndico na pasta de prestação de contas, onde eu falava para o síndico, retira o fundo de reserva dessa conta aqui, essa conta é uma conta pool da administradora. Na verdade, ele tinha que retirar todo o dinheiro da conta pool, e ele não tirou o fundo de reserva. Depois eu mudei desse condomínio, e depois a administradora quebrou, e esse condomínio perdeu todo o dinheiro que tinha no fundo de reserva. Eu tenho esse pequeno, não posso considerar de troféu, porque eu não queria que o condomínio passasse por isso, mas tem essa anotação ali de 15 anos atrás, de uma das atuações que eu fiz, né? E aí, como trazer isso, né? Voltando um pouco para a sua pergunta, né? Como aplicar todo esse conhecimento? É isso. A gente pesquisando, na época que eu me dediquei mais, assim, para fazer a gestão, próximo da... Meu filho tinha nascido há cerca de 2 anos, na primeira vez que eu assumi como síndico, né? E eu estava lendo muita literatura de educação infantil. Estava lendo
Luiz Hans, Augusto Cury, eu li um livro Olha sensacional, só, Augusto Cury. O Cérebro da Passa. Criança, li o William Ury, um negociador aí, todo mundo, leiam o William Ury. E aí eu percebi, lendo literatura para educação infantil, que a gente tinha muitos condôminos que precisavam de um pouco de apoio psicológico, Lógico, você precisava exatamente. conduzir. A gente está numa geração, infelizmente, Sim. e uma parcela dessa nossa geração, acho que o Augusto Cury diz isso, é uma parcela de preguiçosos e egoístas. E a gente tem que tomar muito cuidado para que essa parcela, não que digamos que seja a regra dos 80-20, que essa parcela de 20% não prejudique a vida daqueles outros 80%. São pessoas de bem, empenhadas, dedicadas, que estão ali fazendo a sua parte na sociedade, contribuindo, colaborando. E é isso que a gente tenta fazer. Nosso slogan não é à toa que é transforme o seu condomínio. Caraca. Então, se a comunidade quer, a gente leva a ação social, a gente traz as crianças para a gestão, a gente implanta coleta sustentável, basta que a comunidade queira. Hoje, vindo para cá, vocês testemunharam a gente participando de uma reunião de apresentação aos moradores. E aí é uma coisa que eu digo, esse condomínio, essa reunião de hoje, era um condomínio que está com 2 anos. E aí, antes de concluir a reunião, eu fiz questão de dizer para eles, gente, vocês estão num momento crucial da vida do condomínio. O condomínio é um organismo praticamente vivo. Então agora é a hora que vocês vão implementar ali seus princípios, seus valores, que vocês vão dizer como que vai ser a vida de vocês e das suas famílias nas próximas décadas. Sim. Então Sim. essa é a personalidade do condomínio que vocês moram. Se empenhem nisso, façam uma comunidade. E aí, a vida em comunidade, isso é comprovado. A vida em comunidade traz felicidade. Então, propiciem a sensação de pertencimento, participem, pertençam à comunidade. Pertencimento. Então passa aí, gente. Pertencimento. Já entrou na inteligência emocional. Viu? Pertencimento. Vai desenvolver aí, viu? Você passou ali, viu um papel no lixo, ao invés de você tirar uma foto e mandar pro síndico, pega aquele papel e joga no cesto de lixo. Você viu uma câmera que não está funcionando, tudo bem, reporta para o síndico, mas avisa na hora, faz alguma coisa, toma atitude que vai trazer resultado. Proativo. Construtivo. Isso, Sim. construtivo. Então, mas é aí que entra essa questão, né, do nosso esforço, do esforço da sindicatura durante décadas e centenas de décadas, né? Claro, tem síndicos bons e síndicos ruins que acaba fazendo. O síndico ruim faz tudo errado, o síndico bom arruma tudo, depois ele cai porque cria um problema e entra o ruim de novo e desmancha tudo de novo. E isso é que gera essa complicação. Dentro do condomínio tem os condôminos, né, que eles enxergam as boas ações, né, da sindicatura, que está fazendo algo positivo, mas tem aquela minoria que não entende. Como é que resolve isso? Como é que vocês, né, conseguem desmembrar isso, falar assim, poxa, eu estou com 2, 3 que não entendem, não conseguem fluir. E nós sabemos que a multa realmente é essencial, no último, como o Juarez fala, no último caso, recurso, né? o último recurso, né? Mas está sendo cada vez, como você falou, está sendo cada vez mais difícil, porque as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas. Como é que vocês lidam, não é, com essa situação? O Alex relembrou bem, a gente começou falando da era medieval aqui. E você, não medieval, mas período, Época das cavernas. período feudal. Época das cavernas, época das Eu cavernas. fiz uma citação, né, que você falou tudo. E eu sei que você é um adorador, é um E o historiador nato. Gildé entende muito de caverna, ele foi para a Itália, eu já queria tirar uma escritura de uma delas. Ele entende eu vi muito, de perto das cara. cavernas que nossos antepassados É viveram. muito legal. Você né? acompanhou nos histórias? Acompanhei, sensacional seus legal. viagens. Passa. Fantástico, fantástico. Você, como historiador nato, você sabe melhor do que eu que é cíclico. Então a humanidade ela oscila entre Opa. luz e trevas o tempo Opa. todo. O tempo todo. E a gente, na nossa microesfera condominial, né, Alex? Pois é, A gente visualiza isso na prática. Em ciclos menores ou maiores, a gente verifica que aquela comunidade está mais próspera ou está menos próspera, e a gente tenta ali dar o nosso toque, né, de sabedoria, conduzir eles para que fiquem mais Olha lá, estáveis. Sabedoria. Gente, vocês estão ouvindo isso, gente? Esse é o Gustavo, o Alexandre aqui, trazendo uma riqueza. Vocês estão já na inteligência emocional, gente. Vocês já estão na inteligência emocional. Sabedoria, Gustavo. Caraca, vocês estão com esse olhar já de entender realmente os altos e baixos negativos dos comportamentos dentro do condomínio.
Caraca. Eu gostaria Eu de citar aprendi, né? um ponto que falou Alexandre e outro ponto que falou Gustavo, que eu acho Vamos lá ver. especial. Ele falou da questão, por exemplo, do condomínio, que você pega. E eu sou uma pessoa que comecei ao contrário, né? Então eu não comecei pelo meu condomínio ser síndico. Então eu fiz um curso, quando eu percebi que o mercado precisava disso. Eu trabalhei muito Isso em tempo 2008. em empresa terceirizada, 2008. isso, empresa terceirizada, tive uma empresa de eletrônica e muito ligada a condomínio. Então eu comecei a viver muito essa questão do condomínio. E eu acabei enveredando para esse caminho sem ser síndico do meu condomínio. Mas você falou uma coisa muito importante, Alexandre, porque quando você é síndico do seu condomínio, existe com os condôminos o envolvimento emocional, porque você é proprietário também, Sim. tudo. Aí que você falou, não, então aí eu vou sair para um outro condomínio que vai ser tranquilo. O grande erro é que quando você sai para a estrutura lá fora, para um condomínio onde você não é, você não tem o envolvimento emocional, mas você tem os ataques emocionais. E aí é que a coisa começa a complicar, como o Girdel fala. Então você tem que ter as ferramentas para desenvolver. E o Gustavo falou uma coisa fantástica. Quer dizer, o morador passa, ele vê o papel, ele tira a foto e manda para o síndico. Ele tem que conhecer. No grupo, o que é pior. Não, Não manda nem para quem resolve. E ele tem que Ele, se ele chegar e pegar. ele tem que conhecer a definição da palavra condomínio, que é o domínio comum. Ou seja, todo mundo é dono daquilo. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo na área de limpeza. O funcionário acabou de fazer a limpeza do elevador, está até com aquele cheirinho gostoso. Aí o morador entra com o filho abre a balinha e joga o papel no chão. Aí o próximo morador que entrar, tá vendo? Isso nunca se limpa o elevador dentro do condomínio. Então essas coisas que muda de endereço. que são complicadas. Entendeu? Então essa questão do envolvimento do morador, só que eu acho, Gustavo, não sei se vocês concordam comigo, que isso também depende do síndico. Ele tem que fazer a massa Educar, participar. desenvolver esse Isso faz comunidade, parte. A com gestão certeza. tem que fazer isso. Com Tem que certeza. trazer o morador para a gestão. E aí, quando você começa a trazer mais pessoas para a gestão, Dilão, de repente é a resposta disso que você perguntou. Aqueles 2 ou 3 que você não consegue convencer. Porque as outras pessoas estão participando da gestão. Então eles vão ficar meio isolados. Então, é uma situação complicada. Como é que vocês lidam com essa questão desses... Ele até fez a pergunta, porque é importante citar esses dois. Claro. Mas como é que vocês lidam com essa questão das... Da resistência à mudança, Exatamente. da implantação Antes de mais nada, eu queria comentar o seguinte, que essa questão do 80-20 que ninguém falou, e de uma minoria que às vezes é mais barulhenta, né? Tem uma frase do Martin Luther King que ele fala que ele não tem medo do barulho dos maus, mas ele tem preocupação com o silêncio Dos bons. dos bons, né? Então, infelizmente, isso acontece muito, e a gente percebe isso em todos não os vai mudar, ambientes. E É não do ser vai humano, né? Isso acontece, o condomínio é uma microsfera política, né? Acontece É. na prefeitura, acontece no estado, acontece país. no país, né? A grande maioria, às vezes, tem as suas opiniões, as suas convicções, mas não abre a boca. E daí tem uma minoriazinha que é mais alinhada com as questões políticas e que fica ali bagunçando. Não quer dizer que a grande massa tá concordando com eles, tá? Então, isso é um fenômeno humano, né? Agora, como a gente lida com isso, né? Realmente é uma questão um pouco até de educação mesmo, né? Que a gente tem que ser um promotor disso em cada um dos ambientes. E o Gustavo, ele fez um trabalho muito legal pra gente, que ele criou um manual de papéis, né? Então, como eu estava falando no começo aí, que as pessoas não sabem viver em comunidade e também não sabem nem o que cobrar de um síndico, então nesse manual que ele bolou tem assim, qual que é o papel do síndico? Né? Que está escrito ali no Código Civil, na Convenção e tal, mas as pessoas não sabem. Então, nesse manualzinho, para que serve o síndico? O síndico faz isso, é responsável por aquilo e tal. Você fez um mosaico, então. Para que serve o conselheiro? O conselheiro tem esse papel. Para que serve o zelador? O zelador tem esse papel. Para que serve o porteiro e o faxineiro? Para que serve o morador? Qual que é o papel do morador? No manual dele, ele também coloca o papel das pessoas, porque as pessoas acham que estão ali só para ter direito, né? Que é um problema talvez até geracional, mais intensificado, mas as pessoas acham que elas têm direito de tudo e não têm dever de nada. E o regulamento, né, que é a regra do condomínio, a lei do condomínio,
ela serve para todo mundo menos para mim. Então, quando a pessoa é chamada a atenção, ó, você está fazendo uma coisa errada, você vem chamar a atenção de mim. Você é meu amigo, né? Quando você mora, você é meu amigo, você vem chamar a atenção de mim. E uma das coisas que eu sofri como síndico morador é que eu tinha que fazer cumprir a regra de uma forma neutra, né? Então, independente de eu conhecer mais ou menos pessoas, ter mais ou menos intimidade ou afinidades, eu fazia cumprir a regra conforme ela era, baseada na lei. E isso é para algumas pessoas, elas começaram a levar para o lado pessoal e algumas relações ao longo do tempo, infelizmente, foram se desgastando em função disso, porque as pessoas acham que porque você é síndico, porque você é amigo, você tem que ter uma visão diferente sobre elas, né? Então é uma pena isso, porque as pessoas deixam de entender que a regra tem que ser para todos, né? É importante que o Alexandre e eu, a gente vem do mercado corporativo. Temos vasta experiência com tecnologia, ele principalmente com inovação. E um dos desafios na tecnologia é a mudança. Então tem processos de gestão de mudança para você implementar um sistema novo. Bem lembrado. E eu vou resgatar daqui a pouco. E aí, vindo do mercado corporativo, o que a gente tem? Nossas primeiras reuniões, há 3 anos atrás, foi mapear os processos do condomínio. Todos os processos. Então, quando a gente chega no condomínio, a gente sabe que uma necessidade é ativar o canal da comunicação. Opa! Primeiro. É onde que a maioria dos síndicos pecam. Às vezes você chega no condomínio impecável, e aí não tinha comunicação. O síndico perde o condomínio. E aí um dos entregáveis desse processo de ativar... E é verdade, cara, porque por conta do ego da liderança, ele corta a comunicação. E você é ponto de partida. Percebeu isso? E fala assim, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo? Não. A resposta é simples, não. Dentro desse nosso processo, um dos entregáveis desse processo, tem outros, é o manual do papel de cada um dentro do condomínio, com base na lei, no regimento e na convenção. Esse é um dos entregáveis. Mas não basta. Dentro do processo de comunicação, você não pode se utilizar de um único meio. Então a gente manda ali no elevador pílulas de sabedoria a respeito do papel de cada um no condomínio. Pílulas de sabedoria. A gente pega pequenos trechos desse manual e a gente coloca ali num cronograma de divulgação e mês a mês solta um pedacinho ali no elevador. Então a gente também trazendo a comunidade para participar da gestão, né? E aí voltando no processo de transformação, que é o que a gente estava falando sobre a pessoa não tá habilitada, não está capacitada, não está preparada para morar em condomínio, morar em comunidade, eu queria trazer um caso nosso que a gente tem muito orgulho de falar, que é o caso de um condomínio que, quando a gente assumiu, a parte de coleta de lixo era uma vergonha. Era uma vergonha, era um condomínio grande, mais de 150 unidades, e ficava tudo perdido, largado, assim, os containers vazios e o lixo na frente. Vocês acreditam nisso? A pessoa não colocava o lixo dentro do cesto. Básico, né? O que a gente fez nesse condomínio, né? A gente falou, a gente precisa de ajuda. A gente sozinho não vai conseguir resolver. Vamos montar uma comissão? Vamos. Chegamos lá, mas tem toda uma regra para se montar uma comissão, senão não vai funcionar, tá? E a gente seguindo, e existem até teorias para você seguir para fazer isso. E a gente seguindo todas as regras, montamos a comissão com data de começo, com atividades para cada um dos membros, número de membros, e levamos para a Assembleia, conseguimos candidatos, elegemos os candidatos para a comissão, chamava Comissão Verde. E ela começou a funcionar muito bem. Mas ali, mais adiante, todo mundo foi saindo e ficou só uma pessoa nessa comissão. Uma pessoa, eu não vou citar o nome dela, mas uma pessoa que hoje eu tenho uma profunda amizade e admiração por ela, e a gente trabalhou nessa comissão. Não foi por 1 mês, nem por 2. A gente ficou 2 anos trabalhando nessa comissão, trazendo criança, fazendo campanhas. A gente fez uma campanha de coleta de tampinhas para conscientizar as crianças sobre a necessidade de proteger a natureza, de fazer um descarte sustentável. E eu chegava para visitar esse condomínio, a criancinha me abordava toda feliz. Tio, o meu pai tá tomando mais Coca-Cola para juntar as tampinhas para mim. Mas tem muitas campanhas que você faz dentro do condomínio que quando você envolve as crianças, começa a andar. A criança é o melhor multiplicador. Porque a criança cobra do pai. Se você for cobrar do pai, é capaz de ir para o confronto. Mas a criança vai lá, e se o pai for para o confronto, a criança não está nem aí. Ela vai continuar cobrando. Então, quando você envolve as crianças,
passa a ser um aliado seu. Com certeza. Demos prêmio para a primeira e segunda criança que arrecadaram mais tampinhas. Demos certificados para todas as crianças que participaram ganharam certificados. Hoje já faz cerca de 3 anos da implantação dessa coleta sustentável. E está um sucesso. Até hoje está funcionando, mas foi 2 anos de trabalho de conscientização. Vocês estão percebendo uma força de gestão, verdadeira gestão da sindicatura? Uma coisa que a gente sempre fala o tempo inteiro, né? Juarez também, e o Gustavo, né, eu conheci ele já fazendo isso. O poder do síndico está nas ações sociais. Não é? Eu, quando era síndico, apanhei muito. Por quê? Porque eu achava que condomínio era só enxergar para a estrutura. Vou resolver a estrutura. E apanhei muito por isso, porque não estava enxergando as pessoas. Depois que eu passei a enxergar as pessoas, comecei a ver que fazia sentido o que eu tinha em mãos, que era a sindicatura. Não é? Quando você foca nas pessoas, quando você foca em levar resultado para as pessoas, não é? Você fala assim, mas tem aqueles que são chatos. Foca no resultado. O chato sempre não existia. Como o Gustavo falou, terá sempre os 2 lados da moeda, né? O altos e baixo. Foca no resultado. E o que é que o Gustavo, o que é que o Alexandre também, eles desenvolveram cada vez mais? Focar nas pessoas. O que é que precisa ser feito? Quando eles entram, eles já fazem a cartilha e outra. Vocês liberam os poderes da sindicatura através da comissão. Não fica preso no síndico isso. É liberado. E junto com eles, o que é que eles fazem? Começa a montar ações sociais, começa a desenvolver o condomínio para frente. Se você continua, não é, com aquele famoso ego, quem manda sou eu que sou eleito, e está na lei que eu sou o síndico, você vai continuar apanhando, como muitos apanharam no passado e continuam alguns apanhando. Você tem que abrir poderes, não é? E não é somente abrir poderes e entregar o peso para a comissão. É você estar junto, construindo ideias, inovações e ações sociais, ajudando as pessoas, fazendo que o condomínio ela realmente se eleve. Assim como o Alexandre falou, o condomínio é uma cidade, estado, um país. O que não me encaixava na minha cabeça, não é um síndico somente ser para a estrutura. Não tem sentido isso. Eu falei, mas não tem sentido, mas pode pintar. Pode aprovar aí o orçamento do jardim. Isso é muito básico. Foi que eu entendi que realmente um síndico ou uma síndica, ele tem que olhar para as pessoas e montar ações sociais. E isso foi o que você fez muito bem. Desenvolver muito bem. É uma das nossas, eu considero como obrigação. Uma das nossas obrigações. E é o pilar. E isso é o pilar. Porque se você monta essa estrutura, esse pilar, a comunidade começa a ficar do teu lado. Porque está vendo que o gestor, que o prefeito, o governador, o presidente, está levando o condomínio à comunidade, não é? Com ações sociais que está dando uma cara nova. Cara, isso é fabuloso. Que junção formidável vocês tiveram na sociedade de vocês. Agora, deixa eu falar uma coisa, Gideão. Nós falamos muito que é importante o condômino, o mercado não se preocupa com o condômino. Então, prestem atenção, eu vou dar uma dica para você que é condômino e para você que é conselheiro. Tá? Nós estamos tendo uma aula aqui do que você deve levar para o condomínio, exatamente, que é uma gestão. Fantástico. Tá? Gravem isso. Então, nós estamos tendo uma aula do Gustavo e do Alexandre, que o projeto de gestão que ele leva. Então, quando você, condômino, quando você, conselheiro, estiver participando de uma comissão para contratar um síndico, primeiro que se a comissão tem esse nome, já começou errado. Vocês têm que ir para o mercado para contratar um projeto de gestão. Não é para contratar um síndico. Isso aí é bom, hein? É um projeto. Eles estão dando uma aula para a gente isso, aqui. Então vocês têm que ir para o mercado para contratar um projeto de gestão. Porque se vocês forem para o mercado só para contratar um síndico, e a gente sabe que o trabalho do síndico não dá para fazer sozinho. Não. Nós sabemos disso, não dá. Então vão ao mercado para contratar um projeto de gestão. Porque quando você faz isso, aí você fala, mas está cobrando muito caro. Já mais um segundo erro. Não se contrata pelo preço, e sim pelo valor. Então, tudo isso são dicas importantes que a gente tem obrigação, o Gustavo tem essa obrigação, o Alexandre tem essa obrigação, eu tenho, o Girdel tem, de mostrar isso para as pessoas. Você tem que contratar um projeto de gestão. E você tem que contratar pelo valor. Quando você faz isso, nem sempre o mais barato é o melhor.
Não. O Alexandre e eu, a gente tem o hábito de tempos em tempos, a gente escreve alguns artigos e joga no nosso blog. E o Alexandre tem o nosso campeão de vendas lá no blog, é um artigo dele, né? São dois. Sobre como fazer a contratação, a eleição de um síndico eficaz. A gente sugere um processo, né? E são dois artigos, né? Um fala sobre processo seletivo, né? E o outro Vocês dão os caminhos, e o outro fala sobre quanto custa um síndico, né? Então, nesse o primeiro que a gente escreveu, que é sobre o processo seletivo, vai ter que passar por uma comissão. Mas a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: antes de contratar alguém ou um projeto, pare para pensar o que deu errado na gestão que você tem hoje. Né? Então, para pensar, faça uma avaliação. Se o síndico está lá ainda ou já foi derrubado. Não é a gestão anterior. Não é a avaliação da gestão. É o que você tem hoje, né? É o que você pegou. O que me levou a chegar até esse ponto. Então, o que deu certo, o que deu errado, faz esse levantamento. Aí, quando vai se propor uma procura de um síndico externo, se for o caso, também você pode mudar uma gestão e colocar um síndico morador. Mas se for procurar um síndico externo, você tem que pensar o que deu errado, primeira coisa. Segunda coisa, o que nós queremos. Então, você precisa ter essas duas referências. Daí, você começa a procurar. Né? E é importante, quando a gente fala de síndico profissional, é importante que haja um consenso de que, tentamos com o síndico morador, não deu certo, testamos várias hipóteses, vamos procurar um síndico profissional? Então vamos procurar um síndico profissional. A primeira decisão que você tem que tomar numa assembleia, né? Daí forma-se uma comissão. E daí, um síndico morador depois não pode se candidatar? Pode, mas assim, tem que estar claro que o objetivo é ter uma gestão profissionalizada, né? Então esse é o segundo passo. Daí, a partir do início desse trabalho, a gente recomenda que se procurem no mercado vários projetos, né, entre profissionais e empresas. Pode ser um síndico individual, pode ser síndicos estruturados em forma de uma sociedade, de uma empresa, como é o nosso caso. Entenda o que cada um faz, levanta o histórico, a experiência, referências, documentação, né, verifica os antecedentes e até mapeamento completo. Criminais. Aí fez isso, pediu as primeiras propostas, né, para cada um. Aí convida-se para conversar com, sei lá, se eu peguei 10, 20 currículos, vamos ver ali os 10 que foram um pouco melhores. Convida-se aí uma parcela menor para uma entrevista mais longa. Daí abre-se para os moradores, não só a comissão, mas todo mundo que quiser conhecer a Newcondo ou qualquer outra empresa que vem aqui, faça uma entrevista mais profunda. Né? Daí a gente recomenda que haja uma conversa bem longa, que se visite o condomínio, inclusive, para que o próprio profissional faça uma avaliação correta. Muito bem, chegou nesse ponto, chegamos à conclusão que tem os 3 aqui que são melhores, ou 2 são melhores, aí leva-se para a assembleia depois de tudo isso. Isso leva aí algumas semanas, né, de 30 a 40 dias, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí quando você chegar numa assembleia, você já cumpriu todos esses passos, que começa com rever o que deu errado, né? Chegou com 2, 3 opções, procura criar mecanismos para que todo mundo possa acessar as informações e que se vote nas melhores opções. E uma vez tomada aí a decisão, que as pessoas também se organizem para participar dessa gestão, que não é dele, é de todo mundo, né? Então todo mundo depois tem que se envolver com isso. Quanto à precificação... É um planejamento estratégico. Sem dúvida. Que você já entrega. Quanto à precificação, que o Juarez falou... É um planejamento estratégico. Está desenhado. Poucos fazem dessa maneira. Gente, poucos. Inclusive eu. Nem eu fiz isso, gente. Nem eu cheguei a fazer isso. Vocês entregam um planejamento estratégico já para ser desmembrado o caminho... dentro do condomínio. Com a leitura desse artigo, a gente dá o passo a passo para potencializar o sucesso na eleição de um síndico. De bolo, ali, né? É o que a gente vê mais normalmente, e é uma decisão importantíssima. Eleger um síndico para um condomínio, a gente, voltamos no assunto, é a pessoa que vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para você e para sua família dentro daquele ambiente, né? E aí o que a gente vê geralmente é uma seleção um pouco superficial, uma apresentação, você tem 5 minutos para apresentar a sua empresa nessa assembleia. Você tem uma conversa mais longa. Como que uma pessoa vai chegar numa assembleia, ouvir 5 minutos e escolher o melhor? Então, muitas vezes, é aquela pessoa que é expert em marketing ali, que vai dar um sorriso mais populista e que vai ser o menor preço. Não, e tem também aquelas famosas cartas marcadas, né? Isso tem muito, também acontece. Isso é que é o mais chato. Posso contar? Você vai preparado lá e, de repente...
você vai todo arrumado, você leva o planejamento de estratégia da panelinha. Posso contar um O Juarez case passou que ele por isso, falou né? dos 5 minutos? Fala aí. Uma vez eu participei de um processo e quando nós Não chegamos só, lá... foram vários, não foi só um, dois ou três, você passou por Não, mas esse caso específico Uhum. era um condomínio grande, um condomínio acho que tinha 600 unidades, era um condomínio grande. Muito grande. E quando nós fomos convidados para participar, fomos primeira visita e tudo. Quando nós chegamos lá, tinham 12 candidatos para se apresentar E na Assembleia. na Assembleia. Nossa, já passamos por isso também. Aí eles falaram, terrível. É você muita tem gente, 5 minutos para se apresentar. Perfeito. Na hora que chegou minha vez, eu falei, pessoal, boa noite. Meu nome é Juarez, meu sócio Ives. Eu, se fosse vocês, votariam em mim, porque nós temos condição de fazer aquilo que vocês precisam. Foi um prazer, uma boa noite. Eu falei, só isso. Ah, mas você não tem mais nada para falar? Não. Em 5 minutos? Não. Aí ficou todo mundo olhando para minha cara assim, esse cara é maluco? Furou Entendeu? o sistema. Mas, na realidade, a gente não tinha esse conhecimento. Quando nós chegamos lá, nós vimos começar a chegar gente. Pô, não, são tudo candidatos. Não, tá de brincadeira isso. Então, passa por esse total processo. falta Não de critério tem. aí. Não, aí você ia falar da precificação, Valentino. Vamos lá. Sim, claro. Bem, a questão da precificação é outra coisa que a gente sofre muito, né? Porque o pessoal, a primeira coisa que olha é a etiqueta ali, né? Quanto você vai cobrar? E daí o pessoal faz umas comparações insanas, né? Fala assim, mas o síndico morador aqui, ele tem uma isenção de R$1.000 e você vem me cobrar R$5.000 aqui? Mas um condomínio de, sei lá, 200 unidades, 300 unidades. A gente tem precificações razoáveis, bem feitas, desde 2, 3 mil até R$25.000 para um condomínio. Se for um condomínio de 1.200 unidades, é uma cidade, não tem como você cobrar menos do que isso, né? Então a gente tem... Até porque você vai ter que pôr uma equipe no condomínio, você não consegue fazer isso. Com certeza. Então, assim, Você vai ter que ter a uma gente equipe, acabou não tem apanhando dúvida. muito, né? E aos poucos a gente desenvolveu uma precificação que a gente usa pelo menos uns 7 parâmetros para chegar num preço razoável. E assim, modéstia à parte, a gente tem conseguido colocar ofertas com preços que são razoáveis, não é mais barata, mas não é mais cara, né? A gente está sempre um pouquinho acima da média, mas a gente entrega qualidade. E em várias concorrências a gente tem sido eleito sendo finalista com o maior preço, né? E, quer dizer, o pessoal aos poucos, dá o trabalho isso, danado, né? Mas tem começado a perceber a vantagem de você contratar um profissional um pouco mais caro. E o que a gente justifica, né? Numa das concorrências que a gente está essa semana, veio um questionário perguntando, mas... fazendo essa comparação, né, meio sem sentido, eu falei assim, tudo bem, o cara cobra barato, entre aspas, só que ele está, na verdade, trabalhando de graça ou subfaturando um trabalho que é insano, o trabalho dele não vai ser menor do que o meu, ou então ele vai fazer de qualquer jeito. E o síndico morador, ele tem prioridade do emprego, do negócio dele, não é prioridade dele. E ele vai trabalhar sozinho, eu vou estar entregando uma equipe aqui para trabalhar. E o que ele vai te trazer de economia? Né? Depois você tem que ver isso, porque o valor do síndico dentro de um custo total é, sei lá, 2, 3%, dependendo do condomínio. Só que esse dinheiro bem empregado vai trazer economia no contrato de equipe, de terceirização, que você já trabalhou com esse tipo de serviço, elevador, a contratação de uma obra mal feita, que pode gerar um baita de um prejuízo depois. Então, um trabalho bem feito vai trazer economias. É exemplo do que eu dei no meu primeiro modesto experiência ainda como morador, que eu consegui trazer uma economia de 20% em 6 meses. Na ponta do lápis, coloca isso ao longo de 12 meses, ao longo de 10 anos. Quanto que é uma economia dessa? Entendeu? Isso quando você não olha pelo outro lado, que é da valorização do patrimônio, né? Que o patrimônio mal cuidado, ele vale 1.000 no mercado, mas maltratado está valendo 800. Mas se você tem um cara que faz um capricho, valoriza o patrimônio, você vai ter um imóvel depois para vender, vai estar valendo 1.200. Então, você coloca um prédio de 80 apartamentos, vezes aí 20% de valorização de cada um, quanto que vale isso? Então, as pessoas não enxergam isso. E vai muito além. Dentro do nosso método, o foco não é só a economia, porque muitos não querem. O que a gente precisa é valorização, é qualidade. Então, dentro do nosso método, a gestão dos contratos é feita com base em documentos próprios que a gente desenvolve, índice de medição de resultados, SLAs, e propõe esses aditivos no contrato de forma que eles possam ser fiscalizados, trazendo economia e mantendo ou elevando a qualidade das contratações.
Então, são questões que não são consideradas muitas vezes na eleição de síndicos nos condomínios. E a gente sabe disso porque em mais de um caso, a gente foi no condomínio e não foi eleito o candidato mais barato. Em um ano. Em pouco tempo depois, um caso 1 ano, outro caso ele chegou a cumprir o mandato inteiro, em 2 anos nós fomos novamente chamados e fomos eleitos com o nosso valor dentro da nossa metodologia de precificação. E encontramos, infelizmente, erros crassos que estavam gerando prejuízos enormes e que a gente chegou e já reverteu na chegada. Barato sai caro, né? Então, minha avó dizia, na época da feira. Então, por que a gente precisa apanhar, em sua maioria também já passei por isso, por que a gente precisa apanhar em comprar o barato para depois entender que o caro tem uma qualidade, né? A escassez, né? Eu sempre falo da escassez. Escassez é uma maldição, gente. Escassez é uma das coisas mais terríveis do mundo. A escassez é aquele que fala assim, não, eu vou economizar aqui porque eu acredito que vai fazer a mesma coisa, não é? Mas ele quer para ele a melhor qualidade. Ele vai buscar o iPhone dele de 15 mil, 16 mil, porque ele quer manter o status dele. Mas no condomínio existe lá uma cultura de escassez e começou lá atrás. Lá atrás, quando o condomínio era gerido por moradores, não é? E o síndico morador, sua maioria eram assim. Eu também era assim. Sua maioria era assim, não. Eu quero deixar o taxa de condomínio o melhor possível, barato. Por quê? Para evitar me indispor com meus vizinhos, evitar confusão, dá para pagar as contas. Então ele fazia de tudo para manter o preço como estava. E para evitar confusão, né, com os vizinhos, ele fazia o quê? Eu vou ter que aumentar a taxa de condomínio. Não aumenta a taxa de condomínio, vai dar confusão. Então eu vou tirar o jardineiro. Aí tirava o jardineiro. Agora faz o que com o jardineiro? Bota aí o zelador para ficar molhando a planta. Mas não é jardineiro, tem que afofar o chão, tem que botar adubo. Não, basta molhar. Daqui a pouco morre o jardim. Aí chega o próximo ano, temos que plantar a taxa de condomínio. Não, segura aí. Por quê? Não, eu preciso trocar de meu carro, preciso trocar de iPhone, e eu não posso ficar pagando taxa de condomínio caro, não. Faz o quê? Tem quantos porteiros aí? Tem 2, tira um porteiro, deixa só um. Mas o prédio é enorme, tem 2 garagens, tem guarita, tem tudo. Não, deixa um, dá para resolver. E eles vão sucateando a escassez. Todo mundo. A escassez vai detonando tudo, vai devorando tudo até não ter nada. É que nem você comprar um carro e falar assim, eu vou comprar um carro, eu não vou ter seguro. É escassez. Porque quando o carro desaparecer, a escassez vai te engolir, porque você não vai ter nenhum carro e nenhum dinheiro de volta. Tudo isso é escassez. E a escassez ela vem gerando, começou nos condomínios lá atrás, e sempre buscar o mais barato, na cotação mais barata. Isso virou uma regra, um padrão. Quando eu vim de shopping center, e shopping center já é praxe, sempre buscar as melhores qualidades, cotar com as qualidades boas do mercado. Por quê? Porque se levam clientes lá dentro, ar-condicionado, piso, tudo isso tem que ser uma coisa bem atrativa para o cliente entrar e falar assim, nossa, estou num ambiente que vale a pena assistir um filme e comprar roupa. Não é? O que acontece no shopping? Aí levei a mesma cultura para os meus condomínios. Eu pego os 3 melhores da cidade, as 3 melhores cotações, as 3 melhores empresas. Os topos são esses? Esses são os topos? Pela estatística, tudo. Quero pescar preço. Mas esse é os topaços. Falei, não, vai ser por esses. Por quê? Porque se você é morador, você quer o melhor para você. Você quer o melhor carro, você quer o melhor iPhone, você quer o melhor tudo, você quer ir para um restaurante, então você quer o melhor para tua casa, que são realmente, né, as melhores cotações. Aí quando eu fiz o primeiro orçamento, o morador veio assim, Gideon, mas você trouxe os mais caros. Tem esses aqui. Falei, mas esses aí são os mais baratos, cara. Isso aí vai gerar prejuízo dentro do condomínio. Não, mas se você pôr isso aí, né, vai elevar demais a taxa de condomínio. Esse é o preço que se tem para se pagar dentro de um condomínio, para se manter realmente uma valorização. Você tem carro? Eu falei, tenho. O seu carro, se estiver arranhado, como é que você fica todos os dias? Pô, eu fico irritado. Mas você gostaria de pintar ele imediatamente ou vai passar um pincel de esmalte, de unha, para enganar? Ele ficou meio assim, não. Então, mesma coisa a tua casa. Não quero o pior para a tua casa. Mas isso foi ficando, virou um padrão. Por isso a tua dificuldade, e por isso que quando a gente pega condomínio, não, eu não sou mais síndico, né? Hoje é mais profissional. Mas quando eu pegava condomínio, por isso a gente chegava assim, pegava o condomínio com caixa vazio, sem nada, e tudo detonado. Por que os síndicos profissionais, em sua maioria, não é minoria, é maioria mesmo, quando eles pegam condomínio falido, em poucos meses, conseguem botar um fundo de reserva bom e tudo perfeito, com a taxa de condomínio equilibrada? Porque ele não vai entrar na escassez.
ele vai fazer o que tem que fazer, o que é certo. Quando o condomínio chega e fala assim, mas o Gustavo, eu preciso fazer isso aqui dessa maneira. Aí o Gustavo fala assim, vocês são profissionais. Gente, dessa maneira eu não trabalho. Não, mas isso aqui vai ser bom pra gente, é a maneira correta. Gente, o caminho é esse. Não é? E vocês são profissionais. Se não der pra gente, nós estamos entregando um contrato. Porque isso vai prejudicar a imagem da nossa profissão. Porque a gente quer levar o melhor para vocês. Eu vou ajudar vocês, ok. Mas a maioria vai nos atacar. E a maioria é quem vai nos indicar para outros condomínios. Aí é que vocês veem essa escassez. É complexo. Que é o que vocês já fazem. Quer que vocês façam? Vocês levam o orçamento. Não quer? Ok. Um ano depois chamam. É complexo. Vocês venceram a escassez. É muito complexo. Nesse caso em específico, a gente, dentro dos nossos processos, a gente tem uma tabela de fornecedores homologados. Não são nem os mais caros, nem os mais baratos. São fornecedores que já atenderam a gente com qualidade, a gente homologa, dá um check lá, e eles participam das cotações. Que são na sua visão, os melhores que estão na tua carteira, não é isso? Os melhores do mercado. Mas essa é uma gestão que ela envolve várias áreas. Você falou aí, por exemplo, da questão contábil, e o Alexandre é ótimo para tratar de um assunto, porque ele é especialista. A gente verifica muito amadorismo ainda na gestão contábil e financeira do condomínio, não é? Muita mistura de caixa, muita mistura de... Não sabe o dinheiro onde está onde. Não tem dinheiro ali, o pessoal quer gastar. Não quer saber, mas fundo de reserva, por que eu vou ter fundo de reserva? O pessoal não respeita isso. Depois, quando o dinheiro acaba, não tem milagre, Não, deixa ele na Doris? conta corrente aí, gasta. O contábil já não bate com o financeiro. E não são só simples, tem eu falei monte. tem muito amadorismo, mas tem administradoras que, infelizmente, também agem com certo amadorismo. Alguns. E aí tem você alguns que são bem complicados. vai verificar, a gente pega condomínio que a conta ordinária tá 200 mil negativo e tem uma conta lá no meio, assim, conta de salão de festas, com 300 mil na A gente conta. analisou um orçamento essa semana que a gente está concorrendo de alguns editais e tinha um balancete ali que ele tinha assim, saldo da ordinária, né, que são as contas correntes que você tem que pagar, salário, energia elétrica, tudo, menos 200 mil. Condomínio que deve ter uma despesa mensal de 100 mil, estava menos 200 mil. Fundo de reserva, 400 mil. Ele tem 400 mil na conta? Ele não tem 400 mil na conta. Ele tem 200. Então, para que ficar ali menos 200 numa conta, 400 na outra, sendo que ele não tem isso? Né? Então, as pessoas se enganam e, infelizmente, existe uma cultura enraizada nas administradoras que não contribui com isso, porque o pessoal não leva a sério os saldos contábeis. Um saldo contábil de uma ordinária que está se acumulando ano a ano só significa uma coisa: você tem menos receita do que a necessidade de despesa do condomínio. Vai ficar levando isso até quando? Até falir o condomínio? Né? E tem condomínio que fale. Entendeu? Mas tem gente que faz difícil isso. quebrar um condomínio, mas Vai, a gente acabou... vai levando de um ano para o outro, vai virando uma bola de neve e daqui a pouco você está com... Ou seja, se o síndico tiver uma visão contábil boa, Tem que ter. ele se embola tudo. A gente deu consultoria para um condomínio recentemente, no qual eles, infelizmente, esse caso, eles foram vítimas de uma fraude mesmo. Fraude, né? né? Então, os demonstrativos, e aí é muito importante a gente ter essa nossa equipe, porque a gente faz checagem no saldo, na conta do banco, no extrato do banco, mês a mês, a gente verifica tudo isso. E nesse caso, os demonstrativos não condiziam com a realidade. E por uma falta de atenção, tanto da síndica quanto do conselho, eles estavam com... depois que eles descobriram, já estavam com um déficit lá de R$1,5 milhão. Caraca. Rapaz. Pouco Assim, dinheiro, gente, pouco dinheiro, né? muito condomínio assim. Gente, vocês estão tendo aí um belo depoimentos deles, né? O Juarez também teve, vocês também devem estar assim, né, fazendo sentido, né, com o que vocês vivem, não é? Que não adianta atacar, a ficar atacando quem está roubando, atacando quem está fazendo isso, atacando quem está fraudando, porque isso não vai mudar. Sempre vai, como o Gustavo falou, é um ciclo. Vai morrer o bandido, vai nascer outro bandido. Vai nascer um mutreta, vai morrer um mutreta, vai nascer outro mutreta. O que é que eles são muito focados? E na inteligência emocional fala muito sobre isso. Foca nos resultados. Foca em gerar resultados. O problema existe? Ok, gera resultado, porque o resultado vai virar um inseticida e vai afastar os maus. Por quê? O que é que eles fizeram? Eles falaram aqui, na primeira vez queriam contratar ele pelo preço parecido com alguém que não ia dar um serviço de qualidade. Eles, não vou.
meu preço é esse, pronto. Eles manteram o status deles, o nível deles, intelectual e de atendimento. E não baixaram isso. Vocês já viram a Apple baixar preço? Promoção da Apple. A iPhone 16 acabou de lançar 15% de desconto. Esse está na Black Friday. Nem aparece. Mas está todo mundo correndo para comprar. Porque todo mundo quer o que é melhor. Não é isso? Então, mas Gideão, por exemplo, o cara que é fissurado pelo iPhone, a pergunta é o seguinte: quando ele vai comprar, ele olha o quê? A etiqueta do preço ou a etiqueta da especificação? Está respondido. Ele olha para... Entendeu? Ele não vai olhar para a etiqueta do preço, porque ele já tem ideia do que. Ele já então sabe ele vai que é olhar bom. para a especificação. Ele já sabe Não, que eu tem. quero com 256, eu quero com 512, não, eu quero com câmera de 14, câmera. É isso que ele vai olhar. Cai nisso que você falou, na questão de você ter, que ele, como ele falou, homologos, O que fornecedores. vocês fizeram foi tudo. fantástico. Vocês puseram marca em vocês. Vocês puseram uma marca. Qual é a marca? De arrogância? Não. Não, de pessoas que levam resultado. Eu estou gerando resultado. O meu valor é X. Mas tem esse. Sim. Você vai lá, depois você volta. Eu tenho certeza que você vai voltar. Eu falava para alguns isso, Juarez. Chega a gente, Sr. Gidelson, por que você cobra tão caro? É porque você está nas redes sociais? É porque você é estrelado? Não, gente. É porque eu tenho 27 anos de área. Eu comecei com shopping center. Tudo que eu tenho hoje na área condominial, na área residencial, eu trouxe de shopping center. Eu tomei pancada. Eu tenho muito, sabe, uma sabedoria de mentor. Eu conheço os caminhos. Os caminhos errados você não vai andar. Porque eu vou mandar você para o lugar certo. Eu passei pelos caminhos errados para você não andar. Já passei antes. Eu cobro caro por isso. É, porque o valor que você cobra é 3 vezes mais. Pois é. Ah, e vamos cobrar. Teve que falou assim no condomínio lá em Salvador. Ah, o valor que você cobra é irreal para Salvador. Salvador não se cobra esse valor. Mas quem disse isso? iPhone, quando vier para aqui, o preço do iPhone, da Ferrari, vai ser mais barato porque é Salvador? Isso não existe. Meu preço é esse. Não é porque você está cobrando o preço de São Paulo. Eu falei, não, gente, não é de São Paulo. Não me compara a São Paulo também. Esse é o meu preço, é o meu valor. Porque eu sei o que eu vou entregar. Eu transformo, isso é fato, eu transformo um condomínio em 30 dias, nem 30 dias. 15 dias eu transformo um condomínio. Transformo tudo. Eu passo 3 noites sem dormir direito, analisando todos os... Eu fazia isso. Hoje mais estou como assessor técnico, gente. Não estou mais como sindicatura. Mas eu passava 3 noites sem dormir direito, analisando cada ata da Assembleia. Para fazer exatamente o que ele falou. Buscando todas as falhas, todos os erros, e eu construía resultado com eles. Porque estão lá. Tá lá as pedras. É complexo, Júlio. Tá. É complexo. Não é simples, não. É complexo. Exatamente. Já foi mais simples. É complexo. Já foi mais simples? Foi. Já a gente percebe, e aí também nesse mesmo evento aí que a gente falou sobre essa época aí dos período feudal, a gente falou também sobre a legislação. Aqui no Brasil é recentíssimo. Se a gente pensar que a primeira vez que foi citado uma figura equivalente a um síndico na legislação brasileira foi ali na década de 40, por ali, 40, 50, para só depois, agora em 2002, depois mudar um pouco em 47, depois em 2002, sim, a figura realmente instituída do síndico na legislação. Então, as obrigações do síndico ali elencadas, elas não são um rol exaustivo, elas são exemplificativas. Então, para você fazer uma boa gestão, você tem que ter uma gama de conhecimento que vai da questão operacional que você falou, que uma qualidade de uma gestão de um shopping center, por exemplo, agrega. Você tem que ter um bom conhecimento de tecnologia, você tem que ter um bom conhecimento de psicologia. Gestão humana. Se não tiver gestão humana... Entender o que acontece, comunicação, contratação. Então, o termo especificação. Então, dentro do nosso processo de contratação, a primeira etapa é escrever uma especificação técnica, desenhar um primeiro escopo. Depois, validar esse escopo no mercado. Isso que o condomínio quer existe no mercado. O manual que vocês fizeram já é isso. Já é... Gente, não é, Juarez? O manual, quando se faz um manual, você já mostra o valor que vocês são. Gidel, mas agora vão copiar. Vão, mas a essência é deles. Não tem problema. Gente, Copiem. a essência é deles. Copiem. Copiar, tem nenhum problema, mas tem uma essência. Agora, se copiar e levar o produto igual e não tiver essência, vai ficar como ridículo no mercado. O que é bom se copia, né? E daí você inventa outra copia, coisa nova. mas a essência não leva. A essência não leva. Não. Não leva a essência. Porque a essência
que vocês têm dentro de vocês sabem disso, eu vou reforçar, uma inteligência emocional, vocês têm muita força de empatia ligada às pessoas. Principalmente o Gustavo, é incrível isso. Não é? Você chega no condomínio, como você falou, você chega no condomínio e você tenta ver o que é que vai levar de resultado lá para dentro. E se olhar para as pessoas. A gente olhar pelas pessoas. Essa é a saída. Um condomínio que a gente assumiu de quase 300 unidades. No primeiro mês, a gente atendeu 40 moradores. Pessoalmente, por telefone, Caraca. por reunião virtual, por atendimento. E aí, até tem um caso bem legal, falando de inteligência emocional. Tem 2, né, Alex? Nesse mesmo. Qual que você Joga vai aí, falar? joga aí, Dos joga gatos aí. ou Tem não? o caso dos gatinhos, Dos gatos é muito legal. Joga dos gatinhos. que é muito legal. E tem o caso dos cachorros, que ele também tem... O caso dos gatos é o seguinte, quando a gente assumiu, um dos desafios que Momentinho existe... só. Gente, rapidamente, clica nessa setinha aí, gente. Tem uma setinha aí, ó. Joga em todos os grupos do WhatsApp. Gente, compartilha isso aqui. Vocês estão pegando tanta preciosidade, tanta informação, que está fazendo sentido também, não só na tua vida, mas na tua gestão. Então, se você deixa isso preso em você, você vai se tornar um egoísta, não vai fazer isso, né? Então, tá todo mundo aqui compartilhando, então joga em todos os grupos do WhatsApp esse link para que mais gente possa assistir. E clica nesse coraçãozinho aí para poder ativar o algoritmo, para poder o algoritmo levar mais esse vídeo para mais gente. Vou dar 5 segundos para você fazer isso aí. Fez? Pronto, fechou. Continua, Gustavo. Gente, e o síndico tem que ser isento, tá? Eu queria mandar um beijo pro Flash e pro Thor, que são os meus gatos, tá? E um beijo. Eles não ficam Essa com é top, ciúmes. essa é top. Um beijo pro meu pequeno e pra minha esposa, que são... Essa foi top, cara. Eu fiquei aqui vendo. Mas, mesmo assim, um beijo também pro meu pequeno e pra minha esposa, que eu amo de paixão. Mas... Mas a história dos gatos, você fala, tem que do seu agir- apartamento ou foi de um condomínio? Não, No a gente caso tem do que condomínio. agir de forma isenta. Então, nesse condomínio, o que acontecia? Criou-se o hábito de alimentar os gatos dentro do condomínio. E Gatos aí, de rua, né? gatos de rua. Pois é. Então, eles Normalmente é na garagem, né? Caralho. Eles vinham para o condomínio e eles você via que eram gatos maltratadinhos mesmo e precisavam daquilo, E a daquela proteção dos atenção. animais aumentou muito a proteção dos animais. Então. Isso faz com que você não tenha cuidado. E a aí lidar tinha um com grupo isso. que se sentia bem fazendo isso e às vezes colocava a comida num lugar inadequado, os gatos acabavam adotando ali, não tinha caixa de areia, faziam o cocô em qualquer lugar. E o outro grupo totalmente contrário aos gatos. E a gente no meio. E aí, o que a gente vai fazer? Era guerra. Pô, eu adoro gatos, mas o grupo contrário também tem sua parcela de razão ali, pode, sei lá, eventualmente, é raro hoje em dia, mas pode trazer alguma doença, pode fazer um cocô no lugar inadequado, pode aumentar a demanda da equipe de limpeza. O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma campanha, ver se a gente consegue um lar para esses gatos. E aí, Opa! a iniciativa não foi nossa, tá? Mérito a quem merece. Foi de uma moradora que trabalha numa ONG. Então ela falou assim, ó, vou chamar a ONG, a gente castra primeiro, captura e castra todos os gatinhos. Depois, começamos a campanha. E aí quando a gente faz o bem extravasa o muro dos condomínios. Ele avança ali na rua, no bairro, na comunidade inteira. E quando a gente viu a nossa campanha, ela estava rodando em todos os grupos de condomínio da região. Caraca. Cara, em poucos meses, cada um dos gatinhos teve um lar. Uma das moradoras mandou foto, levou o gato, levou pro pet shop, deu um banhinho, tal, cuidou dele, dormindo. O gato, que era um gato de rua, em um dia estava dormindo na cama junto com a moradora. Resolvida a questão. Ação social, gente. Isso é sindicatura. Foi legal. Sacou aí agora, nitidamente? Síndico ou síndica é para montar ações sociais, planejamento estratégico em ações sociais, olhar pelas pessoas, fazer pelas pessoas. Que topaço isso, Top. Gustavo? Tem uma que é um pouco Caraca. mais triste que essa. Vamos lá. Que é do vilão do gato ali, vamos dizer que é do cachorro. A gente chegou uma moradora nova no condomínio, né, com um cachorrinho, e rapidamente começou um movimento no andar e várias pessoas reclamando do barulho do latido do cachorro. Muita gente, uma pessoa assumiu ali a liderança e chamou outro, e quando eu vi, eu estava recebendo 8, 10 mensagens, em coisa de um dia, 2 dias, tinha 10 mensagens por e-mail, por WhatsApp, tudo chegando, reclamando do cachorro, né? E aí eram 2 dias por semana, a pessoa levava o cachorro para uma creche, e 2 dias por semana ele ficava, e nesses 2 dias ele latia.
Eu até fui fazer a inspeção, fiquei na frente da unidade, não tive que ficar um bom tempo na frente da unidade para ele perceber que eu estava ali e começar a latir, né? E aí fui investigar a situação, né? Chamei a pessoa, porque é o seguinte, a gente tem que aplicar a convenção, aplicar o regulamento, mas a gente não pode agir de forma fria. A gente tem que ser humano, entender. Então a gente sempre tenta entender a situação, conversar com a pessoa. Então não teve jeito, a gente vai aplicar as penalidades cabíveis no regulamento. Liguei para a pessoa, falei, olha, dona Maria, a gente vai precisar emitir uma advertência para você, porque realmente o seu cachorro está incomodando muita gente no condomínio, não é uma questão isolada e tal. E ela falou, mas como assim? Ele está numa creche. Não, mas e tinha um grupo, eu não participo desse grupo, e estavam difamando a pessoa no grupo, falando muito mal dela. Daí ela falou assim, então eu tô sabendo que tem Os famosos haters. eu tô sabendo que tem um grupo, eu posso entrar lá e pedir desculpa pra eles e tal, mas faz assim, você vai ficar aí até que hora? Eu vou ficar mais umas 2 horas. Eu tô saindo agora do meu trabalho e tô passando aí, eu vou pedir desculpa pessoalmente pra cada uma dessas pessoas. Caraca. E aí eu esperei ela. E ela chegou, quando ela chegou, aí ela contou a história dela. Ela falou, olha, infelizmente eu vim de um apartamento que era o triplo do tamanho desse apartamento, eu tive uma questão pessoal, eu passei por uma questão de saúde, na qual eu fiquei internada por vários meses, o meu cachorro ficou sozinho em casa, e agora eu não consigo, eu saio de casa, ele começa a latir, e depois rapidamente ele para. Mas antes de vir para cá, eu tô numa situação financeira delicada, não conseguia pagar a creche os 5 dias por semana. Antes de vir para cá, eu passei na crechezinha, conversei com a dona e ela deu esses 2 dias de graça para mim. A partir da próxima semana, o cachorro vai ficar os 5 dias por semana na creche. Mas eu faço questão de me desculpar. Ou seja, a pessoa, ao invés de ir lá conversar com a vizinha dela, se oferecer para cuidar do cachorro que fosse, entendeu? Não, ela começou a disseminar um monte de história que, se a gente não agisse com a devida inteligência emocional, digamos assim, a gente poderia ter penalizado, multado. Essa pessoa poderia entrar numa situação ali que tinha acabado de sair de uma recuperação de saúde, entrar numa situação que ia dificultar ainda mais a vida dela. E a situação assim, Juarez, né, na inteligência emocional, que eles estão fazendo isso muito bem, é esse tipo de ataque que acaba deteriorando mais ainda a emoção da pessoa, levando a pessoa à depressão. Então, mas esse Justamente exemplo isso que ele deu tem um correlato com o exemplo do papel. Quer dizer, ninguém se preocupou, como ele falou, ninguém se preocupou de conversar com a vizinha. Não, ele quer reclamar. Ele queria reclamar. E o cara que não pegou papel, a mesma coisa. Ele manda a foto do papel, mas ele não é capaz de pegar o papel e jogar o papel no lixo. Fazendo uma relação é mais ou menos parecido. Sim. Acontece de tudo, Impressionante. Né? Gente, estamos encerrando já. Vocês tiveram aqui nessa oportunidade de ver 2 grandes líderes da sindicatura, né, trazendo cases fantásticos. Trouxeram também, presentearam para vocês aí as táticas estratégicas deles. Né? E copie, mas copie com amor. Se vocês quiserem ir para a inteligência emocional, não copie. Porque copiar é dar um azar retado. Pô, mas o Putz 4 já está acabando? Está acabando já. Está acabando o Putz 4 já. Tá muito, muito bom, tá muito rico, bom. Tá muito rico aqui, gente. E dá para emendar aqui muita coisa bacana, mas de tudo aqui que a gente aprendeu, não é, com eles aqui que trouxeram, eles estão dando uma palavra para vocês aí que estão na sindicatura, estão na gestão. E se você é condômino, se seu síndico ou a síndica não trabalha dessa maneira, vocês vão enxergar de uma outra maneira a partir depois desse podcast. Eles ensinam uma coisa: o problema está ali? Está lá. Vai olhar para ele? Se eu olhar, eu resolvo? Não. Se eu atacar, eu vou resolver? Não. Mas eu vou olhar para o resultado. Porque quando você foca no resultado, ela vai se expandir, né? Você vai aumentar o foco e vai trabalhar. Aqui está o hate trabalhando. Está aqui falando mal, está aqui tentando prejudicar a gestão, está aqui prejudicando e atacando emocionalmente. Se você focar, a sua energia vai estar ligada a dela. E você vai estar conectado com dela, e você vai se deteriorar energeticamente, e você não vai enxergar a oportunidade. Porque para enxergar a oportunidade, você tem que anular o arranho da comunicação da energia e focar no objetivo, que é o que eles fazem. Eles focam nos resultados, focam nos objetivos. Não é? Foi o caso do gato, que foi fantástico, o caso dos gatos. Foi o caso também de você chegar no condomínio, montar todo o planejamento estratégico, né? Que você já entrega já tudo já organizado. Não é? Foi o caso também de você montar o manual, né? O manual dos papéis lá de cada um. Tudo isso é resultado.
Ele construiu esses resultados todos. Vai impedir que continue existindo os haters lá, enchendo o teu saco lá, ou sendo o problema da tua gestão? Não, eles irão continuar. Só que eles não vão aguentar se você levar resultados. Eles não aguentam ver os resultados. Então você só vai vencer se você plantar resultados, porque aí você diminui a força deles, mas não vai anular a perseguição deles. Mas você vai crescer, vai galgar resultados cada vez mais e você vai prosperar. E você vai ter todo o apoio da comunidade dentro do condomínio. Mas isso só vai acontecer se você focar nas pessoas como eles focam. Focar nas pessoas. É o resultado, né, Joris? Não tem Não outro caminho. Não tem outro O que caminho. vocês fazem é fantástico, gente. E Vocês o fazem recado fantástico. que é importante dar também, Gideon, é o seguinte: se você está com problema e não tem, apesar de todos os insights que o Girdel mostra, que ele fala, se você está com um problema e não sabe o caminho, eles deram o caminho, eles fazem consultoria nessa área também. Então, se não sabe o caminho, procure Pede ajuda. ajuda. Pede ajuda. Procure Gustavo, ajuda. A gente Alexandre, sempre fala por isso favor, não aqui, entendi no procure podcast ajuda. isso. Exatamente. Entendeu? Então, 2 profissionais aqui que mostraram que existe caminho. O projeto deles é perfeito? Não. Tem as suas falhas? Tem. Mas pelo menos tem alguns caminhos que podem tomar. Agora, quando você não tem nenhum projeto, realmente você está fadado a ter um problema sério. Sim. Então, procure ajuda. Sim. Então, o por primeiro exemplo, grande logo passo, no né? começo, a primeira fala tua falou de conhecimento. A gente tem um grande amigo meu, que você o conheceu ontem, que é a minha assessoria jurídica, que diz o seguinte: ninguém sabe tanto que não possa aprender e não sabe tão pouco que não possa ensinar. Então, por isso que o Expertise Cast é justamente isso. A gente traz pessoas das mais diversas áreas, evidentemente ligada à área condominial, mas pessoas que desenvolvem trabalhos diferentes, desenvolvem de formas diferentes, justamente para trocar essa informação. E a expertise Então, a de gente vocês tem passarem para outras sempre- pessoas. A gente tem que estar sempre aprendendo e Sim. sempre podendo ensinar. Sim. Isso é fantástico. Eu queria tirar um gancho aí da sua fala, Juarez, muito importante. E é comprovado cientificamente. A vida em comunidade eleva significativamente os níveis de felicidade. Então, seja você quem for, não fique sozinho. Procure ajuda, procure alguém, conversa com alguém, busca, bate um papo, porque isso vai te fazer começar a pertencer a alguma comunidade, a um grupo, e isso vai te ajudar. Exatamente. Vai elevar Exatamente. seus níveis de felicidade. Vai trazer. Exatamente. A saída é o que você já faz, foco nas pessoas. É o que eu passei a fazer. Não é? Há pouco tempo atrás eu estava com outros objetivos na área condominial. E o objetivo era financeiro. Era dinheiro. O objetivo era dinheiro. Mas de uma hora para outra, em 3 anos, mudou minha visão. Eu comecei a receber várias informações de vários síndicos, de vários lugares dos estados pedindo socorro para mim. E a demanda estava aumentando. Falei, cara, mas é muita gente pedindo ajuda. E não estou conseguindo atender mais. Só que cada vez que eu ajudava essas pessoas, muitas delas, eu nem cobrava. Mas quando elas me traziam um resultado, eu me emocionava. Falei, cara, isso está me deixando tão feliz, mais do que eu ganhar o dinheiro. Porque o dinheiro ele vai embora. A gratidão também. A né, gratidão, gente? cara. O E que- resultado, né? Exatamente. O orgulho daquilo que chega. Eu ganhava muito bem com o shopping center. Eu sempre ganhei bastante, sempre fui líder, sempre trabalhei como gestor. Eu sempre ganhei bem financeiramente. Todo o dinheiro que entrou em meu bolso, ele entrou, saiu, fiz algumas coisas comigo, viajei e tal. Mas nada se compara a uma felicidade que não fala assim, Girdel, obrigada, cara. Sabe qual é a palavra? Eu estou bem. A palavra é propósito. Propósito, exatamente. sim, sim. Foi aí que eu troquei. Não estou dizendo que o dinheiro não é um fator muito importante. Lógico. Ele vai vir de enxurrada, como está vindo de enxurrada. Mas eu não tenho um foco para ele. Isso é que é impressionante. E você aprendeu agora na inteligência emocional, né, no treinamento do CIS. Não precisa ter esse foco, vai vir. Uhum. É só você tirar. A sociedade, uma boa parte, infelizmente, acabam penando porque ela está preocupada no outro dia em pagar as contas e o foco está no dinheiro. Ela está preocupada no outro dia, não é, de levar a namorada ou alguém para o jantar, é foco no dinheiro. Ela não está preocupada em falar assim, ó, poxa, eu quero fazer a minha namorada feliz, pelo menos nesse fim de semana. Tá vendo? Isso separa do dinheiro. Porque se você não focar no dinheiro,
Você vai lembrar quando você era adolescente, não tinha dinheiro nenhum no bolso, o quanto a gente era feliz. Pouca coisa, né? O quanto a gente era feliz, cara. Verdade. Sem dinheiro. A gente às vezes até pulava a catraca do ônibus. A gente tem que ver a beleza nas pequenas coisas. E a gente era feliz demais. A gente sorria, a gente, né? Tinha namorado, tinha tudo que a gente fazia. Não tinha dinheiro para ir pro cinema, a gente ia pro parque, ficava o dia todo sentado. Tudo, não tinha foco no dinheiro. Quando a gente virou a moeda, nosso estresse aumentou, o tempo apertou e tudo ficou mais difícil para a sociedade. Porque o foco é o dinheiro. Quando eu me libertei disso, eu parei, não é, você lembra de uma época que eu ficava batendo em todo mundo na área do mercado, que faziam coisa errada. Parei de bater nesse povo, que é o que você falou, não vai mudar. Eles não mudam, porque é a essência deles, a nossa essência é a nossa, e a nossa é gerar resultados. E quando a gente gera resultado, vai atrair pessoas de resultados. E a gente vai crescer, não é pelo dinheiro que vai vir, mas pela felicidade que estamos causando na vida delas, que é o que vocês já fazem. Meus parabéns, né, no que vocês estão fazendo. Parabéns também a Juarez, que está nessa estrada também, né, que é outra, o cara da pancada, que mudou totalmente o olhar e vem evoluindo também. E muitos de vocês, que são meus alunos, né, que pelo redor do Brasil, que já passaram pelas minhas mentorias e sente que realmente faz sentido tudo isso na vida de vocês, né, quando vocês param de focar no lugar errado. Então, gerem resultados. As pessoas estão lá falando mal de você, tá criticando, tá te perseguindo, como os gatos, a história dos gatos. Muita gente lá, né, criando confusão. Gustavo chegou, focou nos resultados, gerou o resultado e não fez só o condomínio, parte do condomínio feliz. Foi toda uma comunidade vizinha. Olha a expansão de quando você faz o bem com o resultado, você alcança mais gente. Foca nas pessoas, gente, que dá tudo certo. Alessandro, muito obrigado. Viu? Obrigado pelo convite. Excelente que vocês estão fazendo. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Alexandre. Obrigado pela Obrigado, parceria. Gustavo. Obrigado também, Gustavo, por tudo. E agradece esse povo aí, Alessandro, por ter participado. Agradece esse povo aí, depois o Gustavo agradece também. Sim. Obrigado E a até a todos aí. próxima. E esperamos ter compartilhado bastante informação e aprendido bastante juntos também. Né? Isso aí. Dá teu endereço do Instagram para esse povo aí, de seguir, qualquer o coisa. nosso endereço é Newcondo, né? Que em inglês é newcondo.com.br. Tudo junto, depois a boa. Pronto. Visite nossa página. É isso aí. É bom demais estar aqui. É uma alegria enorme. Tem 1 milhão de outras histórias que a gente poderia ter compartilhado. É difícil. Tem histórias engraçadas também. Chama a gente um dia só para contar história Haverão outras engraçada. oportunidades, pode ficar tranquilo. E é isso. Sigam a gente. @newcondo.com.br. A nossa hashtag é transforme o seu condomínio. Esse é o nosso propósito, Nosso tá? lema. Esse é o nosso lema. É para isso que é isso que faz a gente feliz. É isso que mantém a gente aqui. Não é fácil, mas a gente é muito motivado e a gente é muito grato por essa oportunidade que Deus nos deu de levar essa transformação mesmo para o condomínio de cada um. Cara. Desde que eu te conheci, você sabe disso. Sempre falo isso. Só para finalizar, gente, obrigado, Alexandre. Obrigado, de novo, Jorge. obrigado, Gustavo. Obrigado. 2 palavras que vocês falaram que para mim é importantíssimo. Primeiro é gratidão Gratidão. e a segunda é Tem coisa propósito. melhor. Propósito. Quem não tem gratidão, porque a gente sabe de muita gente que na hora do sufoco E não pode ser Procura- e não pode ser aquela gratidão troca de favor, né? Eu faço com você, faço comigo exatamente. depois. Mas, por exemplo, tem Esse é o troca muita de favor. gente que procura a Deus só na hora do sufoco. Depois, a hora que a coisa melhora, se esquece. Então, se você não se conectar com Deus, você está no caminho errado. Isso. Tá? E o propósito é justamente isso, que ele fala muito do foco. Então, quando você tem um propósito, você tem que tratar o seu foco e o seu objetivo para buscar o seu propósito. Só que não pode esquecer o seguinte, para alcançar o propósito, você tem que passar pelo processo. Sim. E nem sempre o processo é o melhor possível. Mas você tem que manter o foco, manter o seu objetivo, ter sempre gratidão. E com tudo isso, você está indo no caminho certo. Exato. Você não pode desistir. Deus quiser. É isso, gente. Boa noite para vocês. Não esqueçam de compartilhar, né? Não esqueçam de pegar essa aula, assista novamente, mas manda, né, para aquele síndico que está ali, tá pecando, né? Talvez por ignorância, por não entender. Manda para ele também, que ele vai ouvir coisas aqui que vai passar a focar mais em vocês e focar nas pessoas. A chave foi dita aqui, não é? Caso que alguém tivesse a dúvida que Gedel fala demais, de emocional, não é bem assim, a vida não é assim. Vocês estão vendo o sucesso, não é, de uma equipe, não é, de uma empresa,
de sindicatura, que eles estão se desenvolvendo, focando nas pessoas e gerando resultados. Ah, estou me perseguindo. Continua nos resultados. Cada vez que você aumenta os resultados, você cresce. E quem está falando mal, que é a sintonia da inveja, não vou entrar nisso, eles estão cada vez mais diminuindo o brilho deles. E vocês estão crescendo e subindo níveis. Essa é a pancada. É isso aí, gente. Tchau, fui.